85 anos atrás, o Senhor apareceu em sonhos a um grande homem e mostrou-lhe uma estrada e várias árvores, onde estavam fixadas várias letras que, ao serem agrupadas, formava a palavra Santarém. Entendeu então que o Senhor o estava enviando a esta cidade e, depois de conhecê-la, chegou juntamente com sua família no ano de 1928. O primeiro pastor da Assembleia de Deus em Santarém, João Pereira de Queiroz, foi batizado pelo saudoso missionário Daniel Berg e ordenado pastor com a imposição de mãos pelo saudoso missionário Gunnar Vingre. No primeiro culto, foi realizado no dia 29 de julho, na sala de sua residência, na rua 24 de outubro, número 15. Realizando também o primeiro batismo nas águas no dia 10 de nove de 1930, às margens do rio Tapajós. O primeiro templo da Assembleia de Deus foi erguido em 1935, na rua 24 de outubro. Acompanhando o progresso do trabalho do Senhor, surgiram as perseguições, quando os crentes regozijados faziam longas caminhadas até o templo para cultuar ao Senhor. Então, eram criticados, apedrejados e muitas vezes perturbados na hora do culto. Mas isso não os intimidava e prosseguia. A cada dia, o número de convertidos aumentava. O pastor João Queiroz foi substituído pelo segundo pastor, Nicásio Canuto de Lima, em 1945, que deu prosseguimento à obra do Senhor, sendo transferido em 30 de março de 1949. Assim, o pastor João de Queiroz reassumiu o trabalho do Senhor em 1944. Em 1953, o pastor João Queiroz foi transferido para Manaus. E assim, também assumindo a igreja em Santarém, chega o terceiro pastor, José de Souza Reis, que chegou a Santarém juntamente com sua família, a bordo do vapor Aquidaban, no dia 11 de abril de 1953. Homem com um coração avivado, onde os resultados das vigílias e cultos de oração, os irmãos recebiam o batismo no Espírito Santo. No dia 15 de julho de 1954, em um culto solene, foi tratado a permuta do pastor José Reis com o quarto pastor, Otoniel Alves de Alencar, que assumiu a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santarém em 1954. Em 3 de janeiro de 1955, elegeu seu quadro de auxiliares para o ano em curso. O pastor Otoniel Alencar despediu-se da igreja no dia 17 de junho de 1957, sendo substituído pelo quinto pastor, José Menezes, que no dia 23 de setembro assumiu a presidência da igreja. A prioridade do seu ministério foi a parte doutrinária, preocupando-se com a maturidade espiritual dos membros da igreja. Com o crescimento do trabalho, foi sentida a necessidade de ampliar ou construir um novo templo. Algum tempo depois, foi comprado um terreno situado na Avenida Mendonça Furtado, número 1638, onde foi construído o templo-sede da Igreja Assembleia de Deus, sendo inaugurado em 27 de agosto de 1969. Mas no dia 14 de junho de 1971, o pastor José Menezes despediu-se da igreja em Santarém e, realizando a cerimônia de posse do sexto pastor, Manuel Alves Ribeiro, o pastor José Menezes falou à igreja: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. E em seguida colocou a Bíblia Sagrada nas mãos do novo pastor, que, de joelhos, recebeu o trabalho. O pastor Manuel Alves Ribeiro tinha como maior meta a evangelização.
no dia 16 de dezembro de 1979, entregou o pastorado da igreja para o 7º pastor, Ananias Gomes da Silva, que, em um culto solene de posse do seu pastorado, a igreja se colocou à disposição da obra do Senhor. Também incentivou os irmãos a participarem sempre dos relatórios administrativos e culto-doutrinários. Estabeleceu um sistema de rodízio entre dirigentes nas congregações. Após 4 anos do seu ministério, foi aprovado a sua permuta com o 8º pastor, Daniel Braz de Oliveira. Nascido em 2 de setembro de 1928, em Mojuí dos Caboclos, em Santarém do Pará, que, a princípio, sentiu-se preocupado em aceitar por ser filho natural de Santarém. Mas, ao ter a perfeita convicção da vontade de Deus, aceitou a chamada divina. Assumiu o trabalho no dia 9 de janeiro de 1984. Teve como prioridade no seu ministério a expansão do Evangelho. Implantou o núcleo da Escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus, EETAD, e em sua gestão foi fundado o Jornal Maranata. Foi realizado a primeira escola bíblica de férias com a participação de 700 crianças. Construiu o edifício João Pereira de Queiroz, anexo ao Templo Central. Em janeiro de 2004, após 40 anos de ministério, o pastor Daniel Braz de Oliveira, cumprindo o projeto de Deus em sua vida, entregou a presidência da Igreja das Assembleias de Deus em Santarém ao pastor Nivaldo dos Anjos Silva. Recebeu a sua jubilação pastoral e foi nomeado pastor de honra desta igreja. E no dia 13 de julho de 2011, o pastor Daniel Braz de Oliveira passou a estar com o Senhor. As homenagens aconteceram no Templo Central da Assembleia de Deus, igreja onde ele pastoreou por 20 anos com muita dedicação e amor à obra. Seu lema sempre foi: Deus é meu juiz. Pastor Daniel combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Assumindo a igreja em 1º de fevereiro de 2004, o 9º pastor, Nivaldo dos Anjos Silva, que no dia de sua posse declarou em observar todos os princípios doutrinários contidos na Bíblia Sagrada. Estabeleceu o culto geral de doutrina em todas as segundas-feiras, onde todos os irmãos da igreja e ministério se faziam presente, promovendo assim a união e zelando pelo corpo de Cristo, a igreja. Encerrando assim o seu pastorado em agosto de 2009. Então, chega a Santarém o nosso 10º e atual pastor, Jaime Fernandes Pires, que assumiu a Assembleia de Deus em Santarém em 8 de agosto de 2009, dando continuidade ao trabalho do Senhor juntamente com esta igreja, que atualmente possui aproximadamente 12.000 membros ativos. É o idealizador da campanha Ataque Total, que associa a ação social juntamente com a evangelização dos povos dessa região. Também desenvolve trabalho como a garimpagem de talentos para jovens e adolescentes, total apoio às EBLs, criou o projeto Mão Amiga, projeto Simeão Melhor Idade, ajudou a ampliar o centro de missões, enviando os missionários ao Piauí, Suriname e ao continente africano. Várias conquistas patrimoniais, entre elas equipamentos de som para Ataque Total, terrenos para a construção de congregações na cidade. Vale ressaltar que em todos os locais que trabalhou, além do desenvolvimento do trabalho espiritual e teológico, sempre trabalhou criando projetos na área social. Por isso mesmo, sempre gozou de respeito, granjeando inúmeros amigos por onde passou. E hoje, recebe as honras e agradecimento dessa igreja, que, completando seus 85 anos de lutas e vitórias, não cessa de declarar que Santarém é do Senhor Jesus. Pastor Jaime Pires, não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor te diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo,
Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Departamento de Adolescente, em nome de toda a Igreja de Santarém, parabeniza-o e te diz que é uma honra tê-lo como nosso pastor, anjo da Igreja. E a toda a Igreja, Assembleia de Deus em Santarém, um feliz 85 anos!